UOL, o melhor conteúdo, apresenta... Sala de Visitas. Sabe como eu fiz para convencer meu pai a assinar o UOL? Falei que tem o melhor conteúdo da internet, antivírus, suporte técnico que resolve e mais um monte de coisa. Mas o que eu queria era navegar na internet na boa. E pô, o UOL tem diversão pra caramba. Sala de bate-papo, jogos online e um clube de vantagens que deixa tudo mais barato. Afinal, minha mesada não tá lá essas coisas. Pronto, assinei. E a senha? Espertinho. O UOL, eu assino embaixo. Faça como o Paulinho. Assine já. Planos a partir de R$ 9,90 por mês. Sala de Visitas. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, você internauta da Real TV, a maior rede de web TVs do Brasil. A gente está aqui no nosso Sala de Visitas nessa temporada de eleições 2012 e hoje meu convidado é Luiz Garcia do PSOL, candidato a prefeito em Itaquaquecetuba. A gente vai conversar um pouquinho sobre a sua carreira, sua trajetória e depois sobre também suas propostas, seus projetos de governo aí, tá certo? Você pode participar desse programa através do nosso e-mail, rede@realtv.com.br. Bom, Luiz Garcia, nosso convidado de hoje, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Marcos. Eu venho acompanhando já o trabalho de vocês, tá de parabéns e cada dia melhor. Obrigado pela presença. Luiz, a gente está aproveitando esse espaço para conhecer um pouquinho melhor os candidatos a prefeito aqui na cidade de Itaquá nesse primeiro momento. Então eu quero começar com você lá do começo, né? Há quanto tempo em Itaquá? Eu moro aqui desde 77 há 35 anos. 35 anos. E a gente conhece um pouquinho do seu trabalho aí de muito tempo atrás com o antigo Show Pirata, suas atividades aqui na praça, sua passagem pela Câmara como vereador. Como é que começou esse entrosamento em Itaquá aqui? Eu conheço um pouquinho da sua história, mas o pessoal não conhece ainda. Você serviu o exército? Servi. Eu fui da primeira turma de jovens de Itaquaquecetuba a servir em Caçapava. Uhum. Foi a primeira leva de jovens a servir o exército em Caçapava. E eu tive orgulho de por lá passar, fiquei um ano como reservista. Recebi o título de primeira reservista do Exército Brasileiro, que é uma honra para a cidade, que a cidade foi lá servir e cumpriu o seu papel, né? E de lá para cá, eu fui trabalhar no Homero, fui contratado pelo Estado, um contrato de 2 anos para ser inspetor de alunos. E foi lá que tudo começou, a política começou a nascer dali, do Homero Fernando Milano, que era uma das maiores escolas do município naquela época. E como é que era esse trabalho lá? Você trabalhando hoje chama agente de organização escolar. Agente de organização escolar, mudou o título, perfil, né? já mudou. Mas naquela época lá, os bons e velhos, a gente chamava até de Bedel na época, Bedel. né? O inspetor de aluno, como é que é? E lá no Melo, assim, porque deve ter conhecido muita gente, né? Graças a Deus, eu sempre tive boas amizades em Itaquá. E lá nasceu um clube, que nós fundamos, um clube para estudantes dentro da escola, que se chamava AGESE. A AGESE é a Associação Geral de Esportes e Cultura de Itaquá. Funcionava aos finais de semana, sábado e domingo. Lá tinha aulas de teatro, aulas de dança, pista de patins, tinha campeonatos esportivos, handebol, basquete, futebol de salão. Era o clube da cidade naquela época, né? Envolvendo a família toda, numa época que não tinha Escola da Família. Não tinha, né? Hoje a Escola da Família é muito famosa, mas naquela época nem se podia usar a escola nos finais de semana. O diretor na época nos concedeu, através da Associação de Pais e Mestres, a gente poder utilizar de sábado e domingo. Muito bacana. E uma inovação naquela época, né? Bom, de inovação também surgiu depois desse primeiro clube aí que você acabou de nos citar, surgiu a ideia de fazer o show na praça, o Show Pirata. Que nasceu em 88, o Show Pirata. Quantos anos de Show Pirata? Já de 88 para cá vão fazer 24 anos dele. 24 anos. E quanto tempo de ativa? Ela ficou mais de 20 anos, né? 8 anos para cá que... 8 anos para cá que ele deixou de ficar existindo num local fixo. Nós começamos a fazer nos bairros, para Suzano, chegamos a fazer em Guarulhos e Osasco também. Tá certo. Bom, a gente falando um pouquinho dessa questão política sua, né? Você foi vereador por 2 mandatos aqui na cidade de Itaquá também. Como é que foi esse tempo aí? Eu me ingressei na política antes de ser vereador.
eu fui candidato a deputado estadual, pelo partido que hoje não existe mais, que é o Partido Humanista. Naquela época, Marcos, nós tivemos, Itaquá tinha 30 mil eleitores, eu consegui 10% do eleitorado de Itaquá. Eu tive 3.001 votos. Então, aí despertou em mim a vontade de ser vereador da cidade. Foi aí que eu entrei no PSB, Partido Socialismo Brasileiro, fui candidato em uma coligação de 8 partidos naquela época e fui o mais votado dessa coligação de 8 partidos, perdendo para o candidato que hoje é atual prefeito da cidade, né? Eu sempre tive a mesma a margem de votos que nós sempre disputamos assim, mas ele naquela época ele foi o primeiro colocado, eu fui o segundo mais votado na época. E de lá para cá não parei, né? Tá certo. Bom, eu vou te perguntar daqui a pouquinho sobre essa questão de ter sido vereador. O que isso pode te ajudar nesse momento de prefeito? Certo. Mas vamos falar de partidos agora, já que você falou do Partido Humanista, do PSB. A gente tem uma lembrança muito recente sua no PV. PV, isso né? mesmo. E agora você está saindo como candidato a prefeito pelo PSOL. Então me conta um pouquinho dessa trajetória mais recente sua, lá no PV, e depois o porquê do ingresso no PSOL para ser candidato a prefeito em 2012. Certo. No PV, eu fui filiado no PV há 7 anos atrás, né? E já com foco de conseguir uma vaga para deputado federal, né? Fui candidato a deputado federal. Itaquá, você sabe, é morador daqui, você sabe que Itaquá é uma cidade muito próxima a São Paulo e Guarulhos, invadem muitos candidatos de fora, deputado estadual e federal, para buscar o voto fácil de Itaquá. Aproveitando que Itaquá não tinha deputado naquela época, então ficava mais fácil entrar aqui, aproveitar da carência, da cultura do povo e ganhar o voto fácil, né? E sempre fizeram isso. Mesmo assim, naquela época, Marcos, eu consegui angariar 9.000 votos, né? Concorrendo com mais 3 candidatos da cidade, né? Na época era o Dr. Ronaldo, era o engenheiro Valdir e era o Pereira Sucata. Mesmo tendo 4 candidatos na cidade e com a invasão de candidatos de fora que sempre vieram aqui abocanhar votos dentro da cidade, eu consegui uma margem de 9.000 votos no PV. Ok. Normal, depois a gente corta esse pedacinho. Bom, vamos falar também um pouquinho agora, Luiz, do seu candidato a vice, né? É o Dr. Celso Queiroz, advogado conhecidíssimo aqui na cidade, já concorreu também na OAB. E aí, como é que foi esse encontro? Como é que se deu esse encontro do Dr. Celso, que é o seu vice hoje, e Luiz Garcia nessa dobradinha aí para prefeito? Eu e o Dr. Celso se conhecemos no PV, há 7 anos atrás. E de lá para cá militamos juntos, né? Quando o PV... tivemos que ter uma briga judicial para ter o direito de lançar candidatura a prefeito, que foi 4 anos atrás, né? E de lá para cá ele sempre me acompanhou, sempre foi parceiro, sempre foi amigo, né? Sem visar lucro, sem visar financeiro, nada, amigo de verdade, né? Nas horas difíceis, nas horas boas, amigo. E eu achei que ele é a pessoa o perfil certo para poder me orientar e orientar toda a nossa gestão que porventura possa vir aí na frente. Então você acredita que o papel do vice é mais do que uma mera figuração? Ele tem que participar efetivamente. Ele participa efetivamente, ele tem trabalho social feito na cidade, que depois você vai entrevistar ele e você vai saber o que tipo de trabalho social que ele presta no município. Eu achei que é a pessoa certa para a gente chegar ao rumo da vitória. Não, digo assim, sendo eleito, o papel do vice ele vai ser importante na sua gestão? Vai ser muito importante. Eu acho que o vice faz parte da administração, né? Ele tem que ajudar em todos os setores, né? Ele é o braço direito do prefeito. Ele faz parte dessa conjuntura, né? E a família, Luiz? Como é que a família encara esse desafio? Mais a atividade que você vai, enfim, tomar agora, né? Que é mais uma forma também de tirar um pouquinho da família e se dedicar a mais um processo eleitoral que não é fácil, a gente sabe disso. A família unida permanece unida. É uma paixão, eles sabem que é minha paixão, eu adoro política, não posso ficar parado vendo o atraso que se instalou em Itaquá e ficar de mãos atadas, ficar refém dessa situação. Eu quero o melhor, como a minha família quer o melhor para a cidade, né? Estamos enraizados aqui já há 35 anos. Queremos o melhor para Itaquaquecetuba. Então é uma paixão. Ele sabe que é minha paixão. E uma família unida permanece unida, como estou até hoje, graças a Deus. Uns vão contra, mas no final já estão somando e já estão me ajudando e eu acho isso lindo. Apoio incondicional, muito bacana, né? muito legal.
Bom, antes da gente ir para o nosso intervalo, deixa eu te perguntar justamente aquela pergunta que ficou pendente ali. Você acha que o fato de você ter sido vereador por duas vereanças, duas legislaturas aí, facilita o fato de você agora ser candidato a prefeito? Isso credencia o candidato a ter mais conhecimento de causa, digamos assim? Sem dúvida, Marcos. Eu acho que uma pessoa que se postula a concorrer uma candidatura municipal, Poder Executivo, ele tem que ter passado pela Câmara. A Câmara Municipal é o termômetro do povo. Lá você conhece todos os problemas da cidade, porque chega o problema até você, né? Nem sempre o prefeito, depois de eleito, ele tem contato, né? Porque ele tem suas atribuições. Agora o vereador não, o vereador ele vive o dia a dia de cada eleitor. É o contato mais próximo com o eleitor, né? E esses 8 anos que eu fui vereador, eu pude aprender bastante, não só como legislativo, como funciona o executivo, né? Uma pessoa que chega ao executivo sem ter passado pela Câmara, acontece o que aconteceu com o prefeito que antecedeu o atual prefeito, né? Não soube lidar com a política, ele não soube, ele achou que já podia partir para governador do estado, e não é assim, né? A pessoa tem que sentir na carne e na pele o que é ser político dentro de Itaquá, com todas as carências que tem o município, né? É de suma importância um prefeito da cidade ter passado pela Câmara Municipal. Ok. Bom, a gente vai fazer um intervalo então, Luiz, como é de praxe. Na sequência, a gente volta respondendo as suas perguntas, hoje com o Luiz Garcia, candidato a prefeito pelo PSOL aqui em Itaquaquecetuba. Sala de visitas, volta já. Sala de visitas. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Sala de visitas. Estamos de volta com o nosso Sala de Visitas aqui na Real TV, a maior rede de web TVs do Brasil. Hoje recebendo o Luiz Garcia, candidato a prefeito de Itaquaquecetuba pelo PSOL. O vice dele é o doutor Celso, né, Queiroz, aqui de Itaquá. E a gente vai agora, nesse segundo bloco, responder as perguntas que nos foram enviadas pelo e-mail e também a pergunta dos jornalistas. Bom, Luiz, vamos falar de alguns temas bem específicos aqui no seu plano de governo. Como é que você está vendo a questão... A gente vai falar de saúde daqui a pouquinho, porque eu vou aproveitar a pergunta da nossa jornalista que vai falar sobre saúde. Mas você que já trabalhou com lazer, com entretenimento para os jovens, você tem uma experiência muito grande na questão do show pirata. Obrigado. Como é que você vê aí essa questão da falta de locais, falta de lazer efetivamente para a juventude aqui na cidade? Tem uma revolta, né? Você vê uma cidade com quase 500 mil de habitantes, você não tem um lugar para desfrutar com a sua família, com seus amigos, é revoltante, mas a gente, em contrapartida também, a gente sabe das dificuldades que tem uma administração se não existir uma vontade política de resolver as coisas, né? A juventude da década de 80, de 90 e de 2000 sabe que eu fiz tudo o que eu fiz com o Show Pirata, que é um programa simples, mas revelava novos talentos, como revelou vários talentos, né? Não só de Itaquá como da região. Fazíamos com recursos próprios, sem um centavo da prefeitura, né? Sem um centavo do dinheiro público. E era sucesso, né? Faltava algum tipo de apoio. Qual o apoio que faltava? Segurança. A gente vivia oficializando a Polícia Militar para dar cobertura, porque é um evento cultural para a cidade. Hoje falam que o Show Pirata já fez parte da cultura. Faz parte da cultura da cidade. E fez mesmo, né? Isso é inegável. Uma geração da... Hoje as pessoas que curtiam lá a praça são pais de famílias, pessoas que já são até avós. Então é legal isso aí, né? A gente quer o melhor para a cidade, né? E você acha que essa questão da geração mudou muito? Porque assim, hoje... Geração internet. Né? Como você mesmo falou, muitos pais, que hoje são pais de adolescentes, tudo, curtiram a praça. A gente lembra que o pessoal saía dos bairros, nos velhos ônibus, né? Do Pium a pé para curtir, com sol, com chuva, com frio, para literalmente rodar ali na praça, porque tinha atividades acontecendo, tinha as casas noturnas na própria praça, tinham eventos acontecendo quase todo final de semana. Era um clube, né? Hoje não tem mais isso. Hoje a praça está em total abandono de pessoas, inclusive, né? A gente passa assim, sexta-feira à noite na praça, não tem nada acontecendo.
Você acha que isso é um pouquinho da cultura mesmo dessa geração? Ou faltou realmente dar continuidade a atividades ali? Faltou, não precisava chamar show pirata. Bastava ter boa vontade do administrador público em continuar esse tipo de trabalho. Eu vejo na proposta dos meus concorrentes falando disso agora. Por que não fez? Teve 8 anos para fazer, por que não fez? A gente sabe que é importante a festa, o show, é muito importante. Só que a gente tem que dar prioridade às outras coisas mais necessárias no município, que é a saúde, a educação. Né? Depois vem a alegria, vem a festa. E quando a gente fala do show pirata, é bom que enfatize bastante o show pirata, porque hoje é natural, hoje a cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades da América Latina, tem programa lá, viradas culturais, viradas esportivas. Por que não em Itaquá? Certo. Bom, e você acha, qual que é a sua opinião sobre o rodeio, que é a grande festa da atual administração, uma vez por ano, no aniversário da cidade, um evento de grandes proporções? O que você tem a dizer a respeito do rodeio em Itaquá, por exemplo? Tudo bonito, tudo maravilhoso, o povo adora festa, a gente sabe que gosta de festa, mas sabe que a festa acaba e os problemas continuam. Continua o hospital precisando, precário do jeito que funciona, com uma população quase 500 mil de habitantes. Eu não vou morrer conformado com isso, né? Eu sou candidato porque eu almejo, eu quero ver o bem da cidade, eu quero trabalhar pelo bem da minha cidade que eu moro e que vivo aqui. Mas você continuaria, por exemplo, com a festa do rodeio na cidade? Olha, se é uma tradição na cidade, eu não vejo por que não continuar. Só que em contrapartida, eu acho que não deve se investir tanto dinheiro em artista de ponta do mercado, sendo que nossos artistas da cidade não são nem reconhecidos. A gente tem que mostrar primeiro que tem de valor dentro onde a gente mora, até porque para valorizar a cidade, né? A cidade de Itaquá, infelizmente, ela foi mal vista há 6 anos atrás, com denúncias, e tudo isso aí espanta o investidor a vir na cidade e investir na cidade. Né? Espanta, você sabe, muito escândalo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, viu, Marcos? Eu não sou juiz, eu fiquei ofendido com tudo que saiu no Fantástico, no Jornal Nacional. Me ofende, eu moro aqui, eu quero o melhor para Itaquá. E eu vou continuar lutando. Se não for agora, estou pronto para a próxima. Tá certo. Bom, transporte público, um tema bastante polêmico. É a pergunta do Reinaldo Antunes, que mora no Rancho Grande, aqui em Itaquá. Ele pergunta o que o candidato pretende fazer sobre o monopólio da Júlio Simões e quanto à questão da qualidade do transporte público na cidade. Eu queria avisar o Reinaldo Simões, o nome dele? Não, Reinaldo Antunes, ele fala da Júlio Simões. Reinaldo Antunes, né, ele fala da Júlio Simões. Da CS Brasil atualmente. O que eu penso a respeito do monopólio? Há 16 anos atrás, na qual eu era vereador do município, naquela época, eu fui o autor do projeto para realmente quebrar o monopólio da empresa. Né? Mas quebrar o monopólio em que sentido? Permanecer o contrato, para que ela continuasse operando na cidade, né? Para ela ter uma concorrente dentro da cidade. Ela tem que ter uma concorrente. Uma segunda empresa. Só funciona, Marcos, só começa a funcionar as coisas, não só na área do transporte, em todos os setores da administração pública. A partir do momento que você não beneficia ninguém. Você tem que criar a concorrência. Eu não tenho dúvida que se meu projeto fosse aprovado há 16 anos atrás, Itaquá não teria só evoluído na área do transporte, teria evoluído em todos os setores. Não sei se você está entendendo onde que eu quero chegar. Quem ia ganhar no final? Ora, eu não tenho empresa de ônibus. Eu nunca tive van, nem Kombi, nunca tive nenhum meio de transporte para poder tirar proveito do projeto que eu vinha propondo, que é o transporte alternativo naquela época. Um dia antes do meu projeto ser votado na Câmara, todos os nobres pares estavam ao meu favor. Iam votar a favor, porque eu consegui mobilizar a imprensa daquela época, não só a imprensa, como o povo, que estavam me dando suporte para o meu projeto. Na calada da noite, no outro dia, na hora que foi aprovado o meu projeto, na hora que colocou em discussão para ser aprovado, só teve 2 votos favoráveis. E 17 vereadores votaram contra. Por quê? Deram a palavra para a categoria que ia aprovar meu projeto, que era um projeto brilhante, ia ser muito bom para a cidade. E por que na calada da noite, 17 amigos, nobres pares, votaram contra o meu projeto? Então, essas coisas decepcionam. É por isso que o povo não acredita em político. O político não sustenta a sua palavra até o final. Eu estou pagando caro por esse projeto. Por causa de 6 votos, eu não sou vereador, pela 3ª vez. Mas não me arrependo, Marcos, nada do que eu fiz. O que eu fiz foi pensando na população. Tá certo. Bom, então o transporte público, acho que está respondido, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre educação, antes de passarmos aí para um terceiro tema. Em relação à educação, Luiz,
A gente sabe que a Prefeitura de Taquara é responsável pela educação infantil, né? Você tem conhecimento da municipalização do ensino? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Seria o município agregar escolas que são do Estado atualmente para poder oferecer aí o ensino fundamental, né, para a criançada. Você pretende trabalhar com a municipalização ou você pretende criar novas escolas, construir escolas próprias? Como que é isso na visão do seu plano de governo? Olha, eu acho que o primeiro passo na educação é você remunerar bem o professor, né? Criar um plano de carreira para ele, porque é difícil hoje em dia. O professor tinha orgulho de falar que era professor há coisa de 20 anos atrás, até 10 anos atrás. E de lá para cá descambou, não tá bom, o salário não tá legal, não estimula o professor, ele não tem um plano de carreira para poder cada vez se empenhar mais no serviço. Eu acho que esse é o alicerce da educação. É a valorização do professor. É o professor, porque o professor estimulado ele vai dar mais assistência ao aluno, não tenha dúvida. Né? A educação vai ser melhor empregada. O que falta nas nossas escolas? Informatizar, trazer todo o suporte necessário, um investimento maciço na educação, para poder mudar o quadro que está acontecendo hoje, não só na cidade como no Brasil. A gente vê criança aí se drogando, não tem atividade, não tem uma escola de qualidade, não tem uma cultura de qualidade na cidade, não tem um lazer de qualidade. Então, é alarmante. E só para concluir, hoje eu tive uma fonte muito importante que é o SEAD, informando a respeito do analfabetismo na nossa região do Alto Tietê. E sempre Itaquá sempre ganha em tudo, né? Infelizmente ganhou também aqui o maior índice de analfabetos da região. Você tira uma ideia por Poá, que é uma cidade pequena, a gente sabe que a população é menor, tem lá 6.089 analfabetos. Ferraz de Vasconcelos, 13.556 analfabetos. Suzano, 20.818 analfabetos. Mogi das Cruzes, 25.581 analfabetos. Itaquaquecetuba, campeão do Alto Tietê, mais de 30 mil analfabetos. Então um dado alarmante mesmo. É triste, é revoltante você ver o investimento que é feito na educação. Por exemplo, o prédio que hoje, onde está sediada a nossa Secretaria Municipal de Educação, um prédio que custa R$120 mil de aluguel por mês, né? Um prédio lindo, até bonito. Mas e o corpo da educação? Onde estão as 50 creches que não cobrem a demanda? Onde estão? Como está o nível do professor? Ele está feliz? O professor está feliz dando aula? Mas em relação a investimentos, Luiz, consta no seu plano de governo a construção de escolas ou a adesão à municipalização do ensino? Eu acho interessante a municipalização. Eu acho muito importante que você traz para você a parte que o governo do estado deve ao município, você controla mais, você melhora mais o nível do seu profissionalizado, do professorado, profissional da escola. E não só o professor, você também estimular os funcionários, né, que ali trabalham. Todos os profissionais de educação, no caso. Bom, Luiz, vamos agora então para a pergunta da nossa jornalista, a Sandra Regina. Ela tem uma pergunta sobre saúde para você. Eu sou a Sandra Regina Santos, do Jornal de Itaquá Diário, do Jornal de Arujá e também do Jornal da FEMP. E gostaria de colocar algumas coisas em relação à saúde, porque alguns candidatos falam na construção de um novo hospital e nós sabemos que Itaquaquecetuba, se for para ela bancar com os recursos próprios, ela não tem condições. Nenhuma cidade do Alto Tietê tem condições de bancar um hospital de média a alta complexidade com os seus recursos orçamentários. Eu queria saber como vai ser essa viabilização de um novo hospital, se isso é possível, se está na pauta, ou se o ideal seria formar aí uma cooperativa de médicos ou trazer novos serviços em forma de cooperativa para a cidade para melhorar o atendimento na saúde. O que é que os candidatos pensam sobre isso? Aí, Luiz, pergunta da Sandra Regina, do Jornal Diário de Itaquá, Diário de Arujá e Jornal da FEMP. Como é que a saúde pode ser melhorada aí no seu ponto de vista? A saúde no meu ponto de vista, é o problema mais grave do município, né? A saúde, a gente, dentro do nosso plano do pessoal, a gente pensa em criar o poupa-tempo da saúde. Como é que seria esse poupa-tempo da saúde? O poupa-tempo da saúde, eu tive o prazer de visitar o projeto em Santo André, né? Que funciona, diga de passagem, muito bem.
existe lá um convênio também com o governo do estado juntos. O poupa-tempo da saúde, o paciente chega nele, passa pelo clínico geral, faz a avaliação e já encaminha para o médico especialista. O médico especialista vai ver a gravidade do problema, já encaminha para o mesmo prédio os exames laboratoriais desse paciente. Visto os exames desse paciente, já é encaminhado até para pequenas cirurgias, no mesmo prédio. É um poupa-tempo da saúde mesmo. É para fazer com que a saúde responda rápido para o munícipe o porquê que ele está ali. Tá, em relação à questão do investimento, a própria pergunta da Foi Sandra muito boa a pergunta fala dela. sobre a questão de manter um hospital, que não é uma coisa muito fácil. Todo o setor público hoje ele procura o apoio da empresa privada, né? Sem empresa privada fica até difícil realizar, porque a verba orçamentária às vezes não cobre tudo que a Sandra está falando realmente. Nós temos que abrir espaço mesmo para parceria. E tem excelentes setores da medicina que tem interesse em Itaquaquecetuba, uma cidade com quase 500 mil de habitantes, né? Criando parceria mesmo, usando a verba pública mais a parceria, criar essa parceria e realizar esse sonho que é o poupa-tempo da saúde, que eu acho que é o que vai dar um salva-vida para a população de Itaquá. Tá certo. Luiz, a gente está chegando já ao finalzinho do programa. Eu quero passar suas mãos aqui, assim como estamos fazendo com todos os candidatos, esse termo de compromisso do projeto Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq, que é parceira da Real TV aqui. Tá? Então a gente pede que os candidatos analisem com carinho. Tal. Aqui tem uma série de ações que o prefeito pode fazer, muito sem custo, inclusive, muito sem custo para a prefeitura, e que vão fazer do prefeito que ganhar aqui em Itaquaquecetuba um prefeito amigo da criança. Então estou passando nas suas mãos. Fico feliz de saber, porque nós estamos abertos a sugestões e críticas também, né? Tá certo. Porque eu não nasci prefeito, por isso que a gente tem uma equipe de especialistas, profissionais habilitados, que formou o nosso plano de governo, que está registrado no cartório eleitoral. Né? Isso aqui não é uma promessa, isso aqui é um compromisso. Está registrado na Justiça Eleitoral. Aliás, a Justiça Eleitoral cobrou, nessa eleição, as novas normas para a pessoa poder ser candidato, registrar o plano de governo. Tá certo. Que eu tenho a feliz notícia de saber que o PSOL tem o melhor plano de governo da cidade. Né? Muito bacana. Outros que vieram em seguida copiaram algumas coisas, mas não tem problema, o nosso está perfeito. Tá certo. Bom, aproveitar também a sua presença aqui para convidá-lo para o nosso debate, tá, entre os candidatos a prefeito, que vai acontecer em setembro. Nós vamos aí pegar os contatos com a sua assessoria, porque vão haver aí várias reuniões para se ajustar a isso aí. Mas em setembro haverá o debate pela Real TV, transmitido ao vivo, inclusive. Eu não vejo a hora. E a gente conta com você, tá bom? E deixar esses últimos minutos aqui à sua disposição. A câmera é sua, peça seu voto, fale com o nosso internauta, porque foi um prazer tê-lo aqui no nosso Sala de Visitas. Muito obrigado, Marcos. Olá, Itaquaquecetuba, olá todos os internautas da Real TV. É difícil falar em política nos dias de hoje, ainda mais na nossa cidade, que é uma cidade carente. Né? Eu quero o melhor para Itaquaquecetuba. Eu tenho a certeza que você que mora aqui, você sofre na carne, na pele, o que é Itaquaquecetuba, vai estar junto conosco. Eu posso não ser o candidato mais bonito, né? Porém, o mais charmoso eu sei que eu sou. E o nosso plano de governo, eu gostaria que os senhores conferissem pela Justiça Eleitoral, pelo Divulga Candi, tem lá a proposta de cada candidato. E eu não tenho dúvida que a hora que você estudar o projeto do PSOL, o PSOL pensou no melhor para Itaquaquecetuba. É lógico que o que está exposto no plano do PSOL não tem todos lá as obrigações de um administrador. Só que a gente pensa também que obrigação não precisa estar no plano. Né? O que é obrigação, é do administrador. Eu quero agradecer a todos vocês, o pessoal que curtiu muito o movimento que fizemos na praça, na década de 80, 90 e 2000, a juventude daquela época, que me ajudem a ir para o segundo turno para a gente poder fazer a diferença nessa cidade. Eu sou o candidato da mudança. Vocês podem ter certeza que Itaquaquecetuba irá crescer, desenvolver e pode me cobrar isso estando no poder. Muito obrigado a todos. Meu número é 50, Luiz Garcia. Alguns conhecem como Luiz Garcia do Show Pirata. Meu número é 50. É hora de mudar para melhorar. Muito obrigado a todos. Conto com vocês. Ok, esse aí é o Luiz Garcia, nosso convidado de hoje. Lembrando que a ordem da exibição dos nossos programas foi definida por sorteio.
E hoje, dia 26, é o dia de Luiz Garcia. Bom, fico por aqui. Agradeço sua presença. Continue participando com a gente, rede@realtv.com.br e na Real TV Brasil, a maior rede de web TVs do Brasil. Até o próximo Sala de Visitas. Até mais. Tchau, tchau. Sala de Visitas.